Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 9.2, tá? Ou seja, aquela aula de revisão de conteúdos, né? Aquela aula que você vai reforçar o seu conhecimento, pegar as questões para fazer, pegar um resumo em cima disso, tudo bem? E só para você lembrar, sobre o que nós vamos falar na aula de hoje? Nós vamos falar ainda sobre a aceleração, né? Falar sobre aquele movimento que tem o quê? Uma mudança de velocidade, mas não pode ser qualquer mudança de velocidade, certo? Não pode ser qualquer mudança de velocidade. Tem que ser o quê? De uma forma constante. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos aqui. Olha só. O valor da aceleração, né, de um corpo vai ser entendido como? Então, quando você fala aceleração, você vai pensar o seguinte: a velocidade do corpo está mudando, certo? Então, essa velocidade ela pode aumentar para mais, aí você vai ter uma aceleração positiva. Essa velocidade ela pode diminuir, certo? Aí você vai ter uma aceleração negativa. Mas se a velocidade ficar constante, o que acontece? Bom, como o conceito de aceleração é variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo, se acontecer da velocidade ser constante, então a sua variação de velocidade é zero. E nesse caso, a sua aceleração é nula, ou seja, o corpo não tem aceleração, né? Se a sua velocidade for constante. Agora, se ele aumentar a velocidade dele, ou se ele diminuir a velocidade dele, ele terá aceleração, ora positiva, ora negativa. Agora, considerando que essa variação de velocidade deve acontecer de forma constante, né? Movimento retilíneo uniformemente variado, então aceleração constante, ok? Então, isto é, você vai ter essa equação aqui, ó, a aceleração média, né, medida em metros por segundo ao quadrado, vai ser igual à sua velocidade final, né, menos a sua velocidade inicial, dividido pelo tempo final, menos o seu tempo inicial, tá? Você vai ter essa equação aí para utilizar nas questões, né? Quando ele pedir para calcular a aceleração. Essa equação, ela também pode ser escrita aqui, ó, dessa outra forma, mais enxuta, né? Mais compacta. Aí você fala, professor, o que mudou de uma equação para outra? O que mudou? Mudou que na equação de cima eu estou colocando explícito a subtração do final inicial. E na equação de baixo eu estou substituindo o que seria essa subtração das duas pelo símbolo do delta, né? Pelo símbolo do delta. E esse símbolo do delta, ele significa exatamente aquela variação, né? Então, onde tem delta na física, onde tem o delta e alguma grandeza do lado, vai indicar para você que é variação. Então, variação de velocidade. Aqui, ó, variação de tempo. E quando você fala variação, lembrar, vai ser o valor final menos o valor inicial, tá? Isso vale tanto para a velocidade como para o tempo. Então, muito cuidado, muita atenção a isso. Vamos nessa. Quando eu falo que eu tenho movimento uniformemente variado, olha lá, ó, movimento uniformemente variado, estamos falando o quê? Que ele tem a aceleração constante, tá? Então, o valor da mudança da velocidade é constante. Não vai ser assim, ele mudou 5 metros por segundo, aí depois mudou 6. Não, se isso aí acontecer, não é constante, tá? Então, a aceleração constante é a velocidade muda, mas a mudança da velocidade está acontecendo de forma uniforme, tá? Ele está mudando o mesmo valor da velocidade, tudo bem? Então, o que é constante aí? É constante o valor da aceleração. A aceleração vai ter um valor constante. Agora, a velocidade, naturalmente, ela vai ser variável, né? Seja para mais ou para menos. E se acontecer da velocidade ser constante, eu já falei, aceleração nula. Tudo bem? Vamos seguindo. Aceleração constante. Essa aceleração vai ser obtida por uma variação de velocidade num determinado intervalo de tempo. Tudo bem? E aqui, ó, tu vai analisar, né? Ah, pode acontecer desse movimento ser acelerado? Pode, né? O que é um movimento acelerado? Movimento acelerado é aquele movimento que em módulo, se você olhar as duas barrinhas lá do módulo, o valor da velocidade vai estar aumentando em módulo, tá? Então o corpo vai estar com velocidade aumentando em módulo. E se ele for o quê? Um movimento retardado,
Em módulo, a velocidade vai estar diminuindo, tá? Isso eu estou analisando o módulo. Então, uma situação que um carro está avançando ali, sai do repouso, dá uma arrancada, começa a acelerar, né? A velocidade está aumentando. Ah, vem um caminhão, ele tem que reduzir a velocidade, então a velocidade está diminuindo, analisando isso em módulo. Agora, se eu for olhar os sinais, né? Mais e menos da velocidade e os sinais mais e menos da aceleração, eu tenho que olhar o seguinte: se acontecer, né, de velocidade ser positiva e aceleração ser positiva, eu tenho um movimento acelerado, tá? Ou seja, o mesmo sinal. Ah, e se os dois forem negativos? Se aqui a velocidade for negativa e a aceleração negativa, tem o mesmo sinal também. Então, ó, acelerado. Agora, se acontecer da velocidade ser positiva e a aceleração negativa, opa, então vai ser um movimento retardado. Ou se a velocidade for negativa e a aceleração for positiva, também será um movimento retardado, tá? Então, nesse caso, é só você pensar aí, né? Velocidade e aceleração com o mesmo sinal, movimento acelerado. Velocidade e aceleração com sinais contrários, movimento retardado. E não tem erro, né? O corpo está andando mais rápido, em módulo a velocidade está aumentando, acelerado. O corpo está começando a andar mais devagar, então movimento retardado, né? Porque em módulo a velocidade está o quê? Diminuindo. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou dar um tempinho, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo, hein? Vamos lá, pessoal, agora vamos para a correção das questões, né? Vamos ver se você acertou, de repente, será que você acertou, conseguiu? Vamos fazer a correção no passo a passo para verificar isso. Vamos nessa, pessoal. Primeira questão, manda na tela. Um móvel se movimenta sobre uma trajetória retilínea e tem velocidades em função do tempo indicado pelo quadro. Então, aqui no quadro, o que está acontecendo aqui? Vamos analisar. No instante 0, a velocidade dele é menos 2 metros por segundo. No instante 1 segundo, a velocidade dele é menos 6. No instante 2 segundos, a velocidade é menos 10. Olha o que está acontecendo. E aqui, ó, 3 segundos é menos 14. 4 segundos, a velocidade dele, menos 18. 5 segundos, a velocidade dele o quê? Menos 20. E 6 segundos, menos 26. Ah, interessante, ó. Perceba que a velocidade ela é negativa, né? Olha só aqui, ó. Perceba no quadro, né? Que essa velocidade ela é negativa, ó. Menos 2, menos 6, menos 10, menos 14, menos 18, menos 22, menos 26. A velocidade é negativa. Mas perceba que o valor dela, o valor da velocidade em módulo está aumentando, tá? O sinal está negativo. Mas o valor dela em módulo está aumentando. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, né? Então, em módulo, o sinal está aumentando. Mas o valor está aumentando, mas o sinal é negativo. Vamos nessa, pessoal. O que está indicado no termo retilíneo e pelo termo uniforme? O que ele significa? Vamos lá. O que está indicado no termo retilíneo, quando ele fala retilíneo? Que o móvel se movimenta sobre uma trajetória em linha reta, né? E tem velocidade em função do tempo indicado pelo quadro, tá? E o que significa o termo uniforme? O que significa o termo uniforme? Aqui. Aí, olhando com cuidado no quadro, né? Olhando esse quadro com cuidado, vamos entender o que significa o termo uniforme. Nesse caso aqui, ó, para qualquer intervalo de tempo que pegarmos, teremos a mesma variação de velocidade. Então, aqui, ó, de menos 2 a menos 6, ó, temos uma variação de quanto? De 4, né? De menos 10 a menos 14, também, né? A variação variou 4. De menos 18 a menos 22, a mesma variação, né? De 14, aqui, ó, de 14 a 22 e de 22 a 26, você vai ter sempre a mesma variação de 4, né? Na velocidade. Então, podemos dizer que a variação de velocidade é uniforme, tá? Em outras palavras, se você fizesse a subtração aí de um para o outro, deixa eu apagar isso aqui. Se você fizesse a subtração aí de um para o outro e o resultado dessa subtração não desse aqui 4, você não poderia falar que é uma variação uniforme,
certo? Ela só é uniforme se ela tem mudanças, né, de velocidade com o mesmo valor. Ó, mudanças de velocidade com o mesmo valor. Nesse caso, 4, né? Então, como essa velocidade 4, ela está presente em cada intervalo desse que você vai pulando de velocidade, então sim a gente pode falar de mudança uniforme. Questão 2, né? Leia a notícia. 13ª corrida de Jericos, né? Com o apoio do governo do estado. Na próxima quinta-feira tem início a 13ª edição da Corrida Nacional de Jericos. A competição é considerada de Fórmula 1 da Amazônia, já faz parte do calendário estadual de eventos e conta com o apoio do governo do estado por meio da Superintendência dos Esportes, da Cultura e do Lazer. Aí temos aqui a imagem, a representação da Corrida de Jericos. Suponha que um jerico motorizado atingiu no asfalto uma velocidade de 72 km por hora. E quando entrou no trecho de lama e buracos com água para a competição, a velocidade foi reduzida, né? Reduziu para 54 km por hora. Né? Em quanto tempo? Em 5 segundos. Calcule a aceleração escalar média, né, do jerico. Então aqui, ó, primeiro, iremos transformar quilômetro por hora para metro por segundo, tá? Então vamos pegar a velocidade que ele tinha lá, quanto? 72 km por hora. Para ter a resposta em metros por segundo, você vai dividir por 3,6, né? Então 72 dividido para 3,6, vamos obter o quê? 20 metros por segundo. A velocidade dele final, 54 km por hora. Também dividindo por 3,6, vamos obter o quê? Ó, 15 metros por segundo, tá? Aí, agora para saber a desaceleração, por que des? Por que o des? Porque a velocidade diminuiu, né? Do jerico, a velocidade escalar dele vai ser o quê? Eu pegar aqui, ó, a velocidade final, menos a velocidade inicial e dividir pelo tempo, tá? Então, analisando aqui, a velocidade final é quanto? 15. Menos, velocidade inicial dele é quanto? 20. Em quanto tempo que aconteceu essa mudança de velocidade? Foi em 5 segundos, aqui, ó. Então você vai ter 15 menos 20, vai dar menos 5, dividido pelo tempo, 5. Essa divisão vai te dar o quê? Menos 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Ou seja, foi uma desaceleração, né? Significa que a velocidade ela vai diminuir 1 metro por segundo a cada segundo, tá? Agora, se eu falo, eu quero em módulo, essa resposta aqui em módulo vai te dar 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Então aqui o negativo indica apenas o quê? Que ele está desacelerando, tá? E agora você fala, eu quero o valor da desaceleração, então eu estou falando em módulo. Então em módulo vai ser o quê? 1 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? E aí módulo está aqui, ó, 1 metro por segundo ao quadrado. Isso aí vai te dar, vamos voltar aqui, letra E, tá? 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos seguindo. Questão 3. O jogador de futebol, durante um lance na grande área, chuta a bola para o gol e esta alcança, a velocidade de 22 metros por segundo. O goleiro avista a bola e consegue pará-la através do recuo dos braços em 0,4 segundos. Determine a aceleração da bola, né, ao ser parada pelo goleiro. Então essa é uma questão interessante, né, para você pensar. E você fala assim, professor, nessa questão aí, eu posso ter tido alguma dificuldade, né, o aluno tentando fazer, né, você pode ter tido alguma dificuldade, porque no enunciado, você não encontrou os valores iniciais e finais. Aí você tem que parar, refletir um pouquinho, né? A velocidade com que a bola é lançada é quanto? 22. E qual é a outra velocidade? Para pensar. Qual é a outra velocidade? Aqui, ó. E consegue pará-la através do recuo dos braços. Ou seja, a velocidade inicial é quanto? 22. Afinal, se ele parou a bola, é 0. Entende? Então isso aí está no texto, só não está informado na forma de números. Vamos lá, pessoal? Então olha só, para calcular a desaceleração, né, escalar da bola, nesse lance você vai ter o quê? Aceleração, variação da velocidade, dividido pela variação do tempo.
E nesse caso, como eu já comentei, a sua velocidade final é zero, né? Porque a bola parou, ela foi parada. A velocidade inicial dela já tem na questão, 22, está aqui. Em quanto tempo levou para parar? 0,4 segundos. Então vamos ter o quê? 0 menos 22, que vai te dar menos 22, dividido para 0,4, tá? E aí esse resultado vamos obter aqui, menos 55 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que o sinal de menos é para indicar que a velocidade está diminuindo, né? Que é uma desaceleração aqui, ó. É uma desaceleração que está diminuindo. Mas se eu for olhar em módulo, aqui, ó, em módulo essa aceleração vai ser o quê? 55 metros por segundo ao quadrado, tá? O que vai te dar aqui, ó, letra D, tá? 55 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então vamos nessa. Se liga no Enem, questão Enem. Aqui, ó, porque eram os instantes finais do segundo bloco do treino classificatório para o GP da Hungria. Felipe Massa tinha o terceiro melhor tempo, mas decidiu abrir uma volta rápida, tentando melhorar, buscando o acerto ideal para o QG. A parte decisiva da sessão, né, a luta pelo pole position. Percorria a pequena reta entre as curvas 3 e 4 da pista e começava a reduzir de quase 360 km por hora para 270 km por hora, quando apagou, tá? Então as velocidades que ele destaca aqui, ó, começava a reduzir de quase 360 km por hora para 270 km por hora, quando apagou. Com os pés cravados, tanto no freio como no acelerador, não virou o volante para a esquerda. Passou por uma faixa de grama, retornou para a pista e percorreu a área de escape até bater de frente com uma barreira de pneus. Atônito, o autódromo assistiu às cenas sem entender a falta de reação do piloto. Então eles não entenderam, né? Por que ele não reagiu ali, né? Ele saiu da pista, bateu. Por que isso aconteceu? O mistério só foi desfeito pelas imagens da câmera on-board, né? Então, uma peça, olha o que aconteceu. Uma peça atingiu o flanco esquerdo do capacete, fazendo com que o ferrarista perdesse os sentidos. Então, ele desacordou, né? Ok? Olha aí a ilustração aqui, ó. Olha o que aconteceu. Olha aqui, ó. Tá? Ele foi atingido e perdeu os sentidos. Como é informado no texto e considerando as aproximações feitas, marque a opção cujo gráfico melhor representa a velocidade do veículo do Felipe Massa em função do tempo. Então aqui na letra A você tem um gráfico, ó, com a velocidade constante, né? Então nesse caso aqui você nem tem aceleração, né? Velocidade constante. No segundo gráfico, em B, tu tem uma velocidade que está aumentando, né? No terceiro gráfico, você tem uma velocidade que está diminuindo. Aqui ela está aumentando com uma aceleração e a aceleração aumenta. E aqui a velocidade está diminuindo de forma variada, né? De forma variada. Então, parando para refletir, né? Como a velocidade diminui de 360 para 270 km por hora, a representação da velocidade será dada através de uma reta decrescente, né? E essa reta decrescente, pessoal, vai ser obtida aqui, ó, pela letra C, tá? Só lembrando aqui que a letra A com certeza não é, porque ó, não tem aceleração, né? Aceleração nula. Na letra B, está dizendo que a aceleração dele seria maior que zero, então como que ele bateu e reduziu e aumentou a velocidade? Não existe isso. Aqui também não é, porque ele teria que estar com acelerações diferentes, isso não aconteceu. E aqui ele teria que parar de forma desacelerada, muito brusca, de forma variada, né? Então não faz sentido. Então nesse caso, ó, ficamos com a letra C, é uma reta, né? Decrescente. Tudo bem, pessoal? Então olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau.